arregou. E Lalau ligou pro Trump e ficou 1 hora e tanto lá, quase 1 hora e meia, né? Pedindo. E aí, como é que fica a história da soberania? Ou porque eu não vou dar o braço a torcer pro Trump, nem pro Marco Rubio. E agora? Porque viu tudo afundando, né? A economia que ele próprio já quase praticamente destruiu, porque o que a gente mais vê é empresas indo embora do país e fechando as portas, assim como a gente vê Casas Bahia, que era uma mega empresa com muitas lojas, hoje pedindo arrego, né? E aí a gente vê outras lojas grandes fazendo o mesmo. Por quê? Até a da amiguinha dele lá, né? Da Magazine Luiza. Por que isso está acontecendo? Porque ele está conseguindo destruir o país. Aí quando ele viu que esse negócio de 25% a 50% de taxa dos Estados Unidos estava pegando no Brasil e destruindo ainda mais a economia, arregou. Aí foi lá, em vez de pedir por nós, pelas pessoas honestas, trabalhadoras, que pagam as contas dele, né? As roubalheiras dele e da Zanza, né? Então, os milhões que eles gastam a cada viagem, o que ele fez? Ele foi pedir pelas facções, pelos traficantes. Isso qual é a palavra? Eu nem sei nem qual palavra usar. Esse cara, ele não tem respeito por você, por mim, por qualquer um. Ele não respeita o povo brasileiro. E você acredita que ele dá as coisas pra você, ele dá com uma mão e tira com 10 mãos, tá? Ele te dá umas migalhas. E você, feito um bobo, um jumêncio, ai, porque o papai Lula. Se liga, Bocó. O que tá acontecendo? Você não acorda, não? Você não tá vendo que ele só te dá os restos? As migalhas, enquanto ele e os parceiros, o filho dele, né, fazendo negociatas no palácio com todo mundo lá, 20%, ele e a companheira dele, né, de lobismo, né, fazendo as negociatas sem licitação. Agora você já imaginou quanto dinheiro rolou sem licitação? Se com licitação já há superfaturamento, você faz uma ideia sem licitação. Então você acorde, você que ainda fica com o painho, se liga, larga de ser bocó. Acorde, ele só está usando você, tá? Só usando. Isso é inacreditável, eu não consigo entender como uma pessoa com o mínimo de inteligência é capaz de cair nas falácias desse cara. Manda aqueles printezinhos lá listando as coisas que Lalau já fez. O que ele fez não, a grande maioria, ele pegou de outros presidentes que estiveram no poder, muita coisa do Fernando Henrique, aí ele só aprimorou, ou simplesmente misturou, pegou vários e fez um bolo só, e inclusive com isso ele cortou o valor, né? Como por exemplo o Bolsa Família. Na época em que era do Fernando Henrique, tinha lá o Vale Gás, o Vale Leite, tinha várias coisinhas lá que davam um valor bem legal. Aí quando o Lalau entrou, ele pegou tudo e fez um bolo só, um pacote só, e diminuiu o valor. Porque não tinha Vale Gás. Lembra que não tinha? Que as pessoas estavam até se queimando, usando álcool e outras coisas para tentar fazer um fogo? Pois é. E aí veio o ex-presidente e inventou o Vale Gás, que era livre para você ir onde você quisesse, caía na sua conta. Agora não. Agora é um cartão que você só pode ir onde é afiliado. E às vezes é longe, não vale a pena, porque você vai gastar com Uber ou com transporte, com alguma forma, para você conseguir. Porque não vai carregar um bujão de gás nas costas. E ainda por cima, é 1 a cada 2 meses. Quer dizer, não dá para fazer um bolo, e nem assar uma carne, porque se fizer isso, o gás acaba em menos de um mês. Acorde, acorde. O engraçado é Lula querer enganar o Trump e o Marco Rubio, dizendo que o que eles sabem das nossas, minha não, dele, né? São as dele, facções, não é verdade. Que informações sobre o desmatamento e as pessoas que passam por trabalho forçado, que isso não existe no Brasil. O quê? Isso não existe? Isso existe sim há muito tempo e várias das reportagens mostram tudo, todas essas coisas. E sim, tem sim facções e terroristas no nosso. Ele acha que ele vai enganar Trump e Marco Rubio. Eles sabem muito mais sobre nós do que nós mesmos. Vocês acham que o FBI e a CIA ficam dormindo no ponto? Ou são vendidos igual muitos da Polícia Federal? Veja o vídeo, dê uma lembrada. Uma das empresas brasileiras alvo de sanção dos Estados Unidos por suposta ligação com o PCC recebeu R$500 milhão no esquema do careca do INSS, que roubou o dinheiro dos aposentados. As investigações do FBI apontaram que as 3 empresas brasileiras, sancionadas pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, faziam parte de uma rede que lavava dinheiro para o PCC, grupo criminoso que passou a ser classificado como organização terrorista pelo governo americano. Entre as empresas sancionadas está a Victory Trading Intermediação de Negócios. Essa não é a primeira suspeita que recai sobre a empresa. No ano passado, ela chegou a ser citada no relatório da CPMI do INSS. O documento aponta que a Victory recebeu repasses de uma outra empresa, a Wave Intermediações, que faria parte de uma rede usada para lavar dinheiro desviado do INSS
INSS foram 514 milhões e meio de reais entre setembro de 2023 e setembro de 2024. O grupo, formado por mais de 40 empresas, segundo as investigações da CPMI, teria ligação com Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, acusado de estar no comando das fraudes que desviaram dinheiro da conta de aposentados e pensionistas. O dono da Victory também foi sancionado pelo Tesouro Americano. No Brasil, Vitor Henrique de Oliveira Shimada coleciona problemas com a justiça. Em julho do ano passado, Shimada foi condenado a 5 anos de prisão pelo desvio de 35 milhões de reais de um banco brasileiro. Foram quase 3 mil transações via Pix em apenas um fim de semana. O dinheiro teve como destino a empresa dele, a Victory, e logo foi convertido em criptomoeda para dificultar o rastreio. Shimada hoje está solto, mas proibido de sair do Brasil.